E aí, galera, como é que vocês estão? Então, ainda tô me adaptando aqui com a câmera, então vocês sabem que volta e meia eu vou olhar pra vocês e vou olhar pra cima que eu estou olhando para mim, né? Mas, então, gente, hoje eu quero fazer um vídeo falando um pouco mais sobre a minha faculdade, tá? Porque eu li um comentário de uma menina em um dos vídeos que eu fiz respondendo perguntas e ela questionou qual foi a estratégia que eu fiz para escolher qual faculdade eu iria fazer. E deixa eu ver aqui. E também como foi o processo, né? Para me inscrever para fazer a faculdade, tá? Então, assim, para começar, eu fiz o curso de inglês, como vocês sabem, eu vim para a Austrália para cursar inglês, né? E aí, depois que eu terminei o curso de inglês, eu decidi que eu queria entrar para alguma área para fazer faculdade, enfim, eu já tinha minha graduação no Brasil, que é de gestão em turismo. Eu tenho uma pós-graduação também em administração financeira. Então, para mim, eu achei que seria ok escolher um intermediário entre esses dois termos que completaria a minha faculdade, né? Complementaria a minha faculdade, complementaria a minha pós-graduação que eu já fiz no Brasil. Por isso que eu escolhi fazer contabilidade, tá? Quando eu escolhi fazer esse curso, a primeira agência com que eu conversei, eles me colocaram um pouco para baixo, disseram que seria muito caro e tal, e aí eu fiquei realmente um pouco insegura se eu iria ou não conseguir pagar, porque todo mundo fala que é muito caro, né? Então, o que que eu fiz? Eu meti o louco e é isso que eu tenho para fazer, é isso que eu tenho para fazer. Então, eu fui atrás de uma outra agência, cotei com uma outra agência, eles me deram algumas opções de faculdades. Em questão de valores, eu não tenho como falar que é barato, tá? Não é barato, é um valor consideravelmente caro. Eu pago em torno de $6.000. Se vocês quiserem, eu faço a faculdade na Kaplan. E aí lá no site deles tem qual o valor de cada cadeira e todo ano esse valor ele aumenta, né? E, meu Deus, tem um bicho aqui. E todo ano esse valor aumenta. Mas enfim, a gente trabalha, a gente se vira e é uma coisa que dá pra fazer. Eu não diria que não dá, eu diria que dá pra fazer, mas você tem que se privar de alguns privilégios, que é sair, sabe, final de semana, comer um lanche, não beber álcool, tipo, porque álcool é uma coisa mais cara que alguns luxos você vai ter que se privar e também, cara, sua vida vai ser trabalhar e estudar, entendeu? Eu não acho que seja difícil conciliar o estudo com o trabalho. Pra mim não está sendo, essa é a minha experiência, porque como eu sempre tento, eu trabalho como cleaner e eu trabalho como barista, tá? Então, e aí as aulas, elas funcionam assim, cada vez que termina um trimestre, você tem que se inscrever pro próximo, você tem até no mínimo 3 cadeiras para se inscrever. Então, cada cadeira é mais ou menos $2.000, mínimo, vamos dizer assim, tá? $2.000 cada cadeira. Então, contando, você já tem que ter aí uns $6.000 para poder pagar a próxima cadeira, né? Quando eu vou me inscrever, eu sempre tento escolher as cadeiras que sejam na segunda e na sexta-feira e ou alguma no turno da noite, que são os horários que eu sei que eu consigo estudar. O cleaner eu já faço terça, quarta e quinta e eu trabalho como barista sexta, sábado e domingo. Então, o meu dia de aula mesmo, ele fica segunda e sexta-feira à tarde. Mas não foi tão difícil assim, sabe? De conciliar pra mim. De vez em quando fica um pouco puxado, porque são alguns assessments que tem que fazer. Mas cara, como querendo ou não, tipo, no final de semana, por exemplo, eu não trabalho na parte da tarde, esse é o tempo que eu tenho pra fazer algum trabalho, pra estudar, se eu quiser, ou, enfim, aproveitar o tempo livre que eu tenho. Eu não acho que a faculdade ela esteja sendo muito difícil, pra ser sincera, assim, eu não acho. Eu acho que é bem ok de fazer. O maior desafio, ele realmente é a língua, né? O inglês, aprender inglês, eu acho que é a parte mais difícil.
e conciliar o inglês com o português, o que cada coisa significa, as terminologias, né, que mudam também. Eu acho que essa é a parte mais difícil, mas com o tempo a gente vai se acostumando, né, e pegando um pouco mais de confiança também. Em questão a valores, é isso que eu comentei com vocês no momento de agora, tá? Tipo assim, a gente tá em junho de 2026 e basicamente é esse o valor que eu pago, em torno de $2.000 cada cadeira. E esse valor eu tenho para juntar dentro de 3 meses. Ou então se você tiver fundos do Brasil também e tal. Mas a gente sabe muito bem como é que é a realidade aqui, né? Então, anyway. A minha estratégia, ela foi basicamente essa, de pegar um curso que fosse me ajudar a complementar a faculdade após que eu já tinha. E também pensando num futuro, quem sabe, algum sponsor, alguma coisa, trabalhar na área, que é uma coisa que eu quero bastante, né? Mas tudo o tempo vai dizer, né, gente? Eu não acho que seja algo muito complicado. O processo em si, ele foi muito simples. Eu fiquei com muito medo de ter o visto negado, porque a gente sempre fica com medo, né? É normal. Mas o processo em si do visto, ele foi bem tranquilo. Eu só precisei ter alguns documentos traduzidos, que seria os meus certificados das outras 2 faculdades que eu fiz. Aí eu tive que entregar também, tive que fazer um teste de proficiência em inglês, que eu fiz o teste do Duolingo, que eles têm um teste de proficiência em inglês que essa escola ela aceitava. E aí você tem que pagar um valor também para começar a estudar. Tipo, quando você começa a estudar, você já tem que ter, além do valor da agência, que a agência cobra para fazer esses trâmites para você, você também tem que ter o valor já certinho das cadeiras que você vai cursar, ou seja, 3 cadeiras. Então, eu vou dizer que para iniciar o curso, eu joguei aí uns $10.000, entendeu? Para poder iniciar o curso. Então, foi bem difícil, eu trabalhei bastante. No início foi bem pesado, assim, pra estabilizar. Eu acho que até hoje, gente, pra ser sincera, até hoje eu não tô estabilizada, tá? Eu passo o tempo inteiro em perrengue e trabalhando pra poder fazer dinheiro, pra poder pagar essa faculdade, tá? Então, eu deixo de ter alguns luxos, muitas vezes, pra poder pagar a faculdade. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro, né? Eu tô abrindo mão de algumas coisas hoje pra ter algumas outras coisas no futuro. A faculdade que eu faço é de contabilidade e aqui na Austrália tem, até onde eu sei, até onde eu pesquisei, tem bastante vagas na área da contabilidade. Eu tenho 2 pessoas conhecidas minhas que trabalham na área e que inclusive foram também sponsoradas na área. Sempre é uma área estressante, assim, pelo que eu já conversei com algumas meninas, mas é algo que tem como se virar, sabe? Dá pra sobreviver. A minha meta hoje em dia, ela é de ficar nessa área, é o que eu tô tentando fazer, mas eu sei que, né, a gente nunca sabe do futuro, né, galera? No momento eu estou localizada em Sydney e eu não tô pretendendo me mudar, mas a minha faculdade, ela tem em outros estados aqui da Austrália, então se em algum momento, esse foi um dos pontos que eu usei para escolher qual faculdade que eu iria cursar, né? Porque se em algum momento eu precisar me mudar por algum motivo, de visto, algo do gênero, pelo menos eu sei que eu posso me mudar para algum outro lugar onde tem a minha faculdade, que eu consiga continuar cursando ela de uma maneira tranquila, né? Eu já tô, gente, no meu 4º trimestre, tá? Eu vou começar o 4º trimestre agora. Agora eu tô em férias, então agora em julho eu começo o meu 4º trimestre da faculdade, porque aqui são trimestres, né? Você estuda 3, tem um mês aí de folga, estuda 3, tem um mês de folga. E tá sendo bom.
Eu tive alguns problemas no meio do caminho, como eu falei com vocês, em questão do inglês mesmo, que eu fico muito insegura. E eu acho que essa insegurança ela nunca vai passar, por mais que eu esteja na Austrália falando inglês, me virando em inglês, eu acho que essa insegurança ela nunca vai passar, gente. Mas eu tô me virando, assim, e os únicos problemas que eu tive foi a primeira vez que eu fui fazer uma apresentação em grupo, né? Uma apresentação na frente de todo mundo, que eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. E aí eu treinei com as meninas, né? O que eu ia falar, e aí eu treinei em casa, e aí eu sabia sobre o que eu tava falando, e aí eu cheguei lá na frente. Gente, apresentação em público é um negócio, né? Não tem como você não ficar nervoso. Pelo menos pra mim é bem difícil public speaking, né? E aí eu, enfim, fiz a apresentação. Depois refleti um pouco. Acho que me saí muito bem, assim, melhor do que eu esperava. Mas não dá pra negar que eu fiquei nervosa, né? Eu sempre fico com medo, eu brinco com as meninas, eu sempre fico com medo de falar inglês em público. E aí as pessoas descobrirem que eu não sei falar inglês. Só que como que eu não sei falar inglês, tá ligado? Não tem como eu não saber falar inglês. Mas eu acho que é uma insegurança que, existe pra todos os imigrantes, sabe? Não sei, é o que eu sinto, assim, pelo menos comigo. É assim, eu fico muito insegura, independente do nível de inglês que eu esteja. Eu nunca acho que é suficiente, eu sempre acho que eu não sei falar e que alguém vai me pegar e vai me deportar porque eu não sei falar inglês. Mas é isso que eu tinha pra falar com vocês, assim, num tópico geral, assim, sobre a faculdade. A minha estratégia foi em relação à minha graduação, minha pós. O valor que eu paguei foi em torno de 10 mil para começar, e aí depois, cada trimestre, é em torno de 6 mil dólares. Tudo isso a gente fala em dólar, tá, galera? E em questão se é difícil ou não a faculdade, eu não acho que tá sendo muito difícil. Eu também tô iniciando o meu 4º trimestre, pode ser que ainda não tenha dificuldade começado pra mim, tá? Não sei, porque até o momento foi bem tranquilo, assim, eu consegui passar de boas. Mas, né, vamos ver os próximos capítulos desse rolê. Então é isso, galera. Já se passaram aí alguns meses desde que eu iniciei as minhas aulas e eu acho que eu tô me saindo muito bem. Então agora é só aproveitar minhas férias e trabalhar muito, porque em seguida tem o quê? Mais uma bolada pra ser paga, né? Então a gente aproveita a Austrália, mas a gente também trabalha muito. Anyway, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Espero que eu tenha explicado mais ou menos por cima os valores aí que eu paguei, mas acho que eu fui bem direta aqui com você sobre quanto que eu pago e tal. Não é algo barato, é um investimento muito grande que a gente faz, então a gente tem que, a partir do momento que você aceita fazer uma faculdade, que você coloca na sua cabeça que você vai fazer, eu acho que é muito importante você dar o seu melhor pro seu dinheiro não ser jogado fora, gente, porque é muita grana, tá? Outra coisa que antes de eu terminar, que eu gostaria de comentar, é porque a minha faculdade, cada vez, ela tem alguns levels de passar da cadeira, né? Tipo, C é credit, então, tipo assim, isso quer dizer que você passou, ok. D, distinction, quer dizer que você passou com distinction, tipo assim, você foi bem, melhor do que credit. E high distinction é o level up do negócio, então isso quer dizer que você passou muito bem, entendeu? E cada vez que você ganha um high distinction, por cada cadeira, você ganha $50 pra gastar no Uber Eats, no Uber em si, né? Pra gastar com Uber Eats ou pra gastar com Uber Driver, de viagem. Então, isso eu acho um incentivo muito legal que tem na minha faculdade, porque a gente já bota um dinheiro do caramba, né? Na faculdade, nada mais justo do que receber um pouquinho de volta. Esse incentivo. Então, eu sempre tento, gente, dar o meu melhor pra ganhar esses $50 e poder fazer uma compra no mercado aí sem gastar do meu dinheiro. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Aguardem os próximos. Como vocês sabem, estou com a minha câmera nova, estou me adaptando a ela. Nesse vídeo de hoje, tá? Eu coloquei um gravador pra gravar minha voz e vou colocar essa voz em cima, porque eu não sei exatamente como que vai ficar o áudio dessa câmera. Depois eu coloco aqui embaixo, ó, se eu usei ou não usei o áudio do gravador.
ou se eu usei o áudio da câmera, tá bom? Beleza, galera? Um beijo e até a próxima!